Todo-Poderoso, louvado seja, Senhor, o teu nome. Clamamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, Pai, para que o Senhor venha esta noite continuar falando poderosamente com cada um de nós, porque eu sei, Pai, que o Senhor já falou, continua falando e ainda quer falar mais ainda, Pai, porque nós também queremos ouvir o Senhor falando poderosamente com cada um de nós. Pai, que o teu servo, Senhor, o teu filho, o diácono Rodrigo, Senhor, Pai, que possa ser usado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que cada palavra, Pai, que venha sair da boca dele, Senhor, Pai, cada versículo, Senhor, que for lido, Senhor, Pai, que tudo aquilo que for ministrado, Pai, venha direto, Senhor, da sala do trono, que venha direto de Ti, Senhor, Pai, e que venha ser, Pai, um alimento saudável, Senhor, para nós, Senhor, e desde já, no nome de Jesus Cristo, que venha ser repreendido, Senhor, todo cansaço, Senhor, Pai, toda e qualquer distração, Pai, porque nós estamos aqui esta noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai, e não queremos, Senhor, que nada venha roubar, Senhor, nenhuma das palavras preciosas, Senhor, das joias preciosas que serão ministradas aqui esta noite. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Obrigado. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de sempre alegria estarmos aqui na casa do nosso Pai, ainda com a incumbência de trazer a Tua palavra. Deus tem sido bom para conosco e eu não me canso de dizer isso toda vez que eu subo aqui, irmãos. Agora há pouco a gente fez a questão dos cumprimentos e eu quase pensei que hoje era domingo. Estamos em um número razoável. E quando eu vi essa muvuca santa, Deus me trouxe um versículo à mente. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso, porque ali a bênção, Deus ordena a bênção. Você devia estar contente de estar com a tua família, com o teu irmão do lado, dizer: irmão, vamos ter união, porque a Bíblia declara quão bom e quão suave é que nós vivamos em união, porque Deus de fato ordena a tua bênção segundo a tua palavra, que está dita lá no Salmo de número 133. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos, se encontra lá no livro de Apocalipse, irmãos, capítulo de número 3, do verso 7 ao verso 13. Que diz assim, todos acharam? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrada aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode glorificar e exaltar Deus com as suas palmas por esta palavra, irmãos.
Toma aí o teu assento, irmão. Fica à vontade, pode se assentar. Livro do Apocalipse. Apocalipse, cujo significado é revelação. Autor, apóstolo João, um dos 12 seguidores iniciais de Jesus Cristo. João teria sido exilado na ilha de Patmos para que ele perecesse em meio a serpentes. O livro, apesar de seu significado ser de revelação, ele relata para nós alguns assuntos variados. E aqui eu fiz uma relação rápida. O livro ele fala para nós sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, a situação dela. O livro fala de adoração no céu. O livro ele fala sobre o juízo de Deus sobre a terra. O livro ele fala sobre o governo da besta. O livro ele fala sobre o martírio do justo. O livro também fala sobre o milênio, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Mas o que interessa para nós de fato é dar uma focada nessa igreja, a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. E aqui eu fiz a definição de amor fraternal. Amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do próximo, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até certo momento levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo, e ele acaba fazendo pelo outro. Isso seria o amor fraternal. Então vamos falar um pouquinho dessa igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja amorosa. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, entendemos que 2 igrejas ela não recebem uma repreensão de Jesus Cristo. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Olhamos para a igreja de Filadélfia e mesmo entendendo que ela não recebe nenhuma repreensão da parte de Deus, da parte de Jesus, entendemos que essa igreja não é perfeita, porque a igreja ela é composta de seres humanos, e os seres humanos, por mais certinho que querem andar, muitas vezes cometem deslizes, cometem erros, é fato. A grande verdade é que nós não sentimos prazer em pecar, não sentimos prazer no erro, é como se fosse um acidente, e isso de fato acontece, mas o Espírito Santo vem à nossa mente e automaticamente nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, me perdoa porque de fato eu errei, me perdoa porque de fato eu pequei. Quando eu olho para o verso 7, irmão, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Jesus é o santo de Deus. A santidade é um dos principais atributos de Deus. E Deus, Ele olha para a tua igreja e requer de nós santidade. A Bíblia diz assim: sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia diz que sem santidade o tal não verá Deus. A Bíblia nos ensina e requer de nós uma postura de separação. Ser santo nada mais é do que ser separado. Ser santo nada mais é do que eu não quero isso, eu não quero compartilhar com isso, porque isso mancha a minha imagem, porque isso mancha a imagem do meu Deus. E é isso que Deus requer de nós, uma igreja separada, uma igreja santificada, uma igreja que está disposta a realmente a se privar das coisas mundanas e viver uma vida de acordo com a Bíblia Sagrada. Uma vida de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Sermos irrepreensíveis diante dele. Não diante de um irmão, não diante de uma irmã, não diante de um pastor, nada disso. Mas sermos irrepreensíveis diante dele. Porque a minha conduta tem que ser uma conduta irrepreensível diante dele. Aonde é que eu me mostro essa conduta? No ponto de ônibus, no meu trabalho, na minha vida secular, no meu lar.
Ser santo dentro de uma igreja simplesmente é muito fácil. Mas ser santo lá fora, se mostrar separado, se mostrar alguém que não quer se contaminar, ou alguém que quer se privar dos prazeres mundanos, entre aspas, isso de fato agrada o coração de Deus. E a Bíblia vai dizendo mais, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O que é verdadeiro? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele requer da tua igreja uma postura verdadeira. Você precisa ser sincero. A Bíblia nos ensina e nos mostra que Deus, Ele sonda e nos conhece de fato. Mas a sinceridade, essa aí precisa partir do nosso coração. Nós precisamos mostrar que somos verdadeiros para o nosso Deus. Ele sabe de fato se você é ou se você não é. A mim, você consegue tapear numa boa. Mas com Deus não, irmãos. Ele exige de nós uma posição de verdade, realmente uma posição de verdade. E o texto vai dizendo mais: o que tem a chave de Davi, o que abre e que ninguém fecha, e fecha e que ninguém abre. Esse texto aqui, ele mostra Jesus como a única pessoa que tem legitimidade ou legalidade ou autoridade para exercer esse ministério. Porque Jesus, na verdade, ele exerceu 3 ministérios: o profético, o sacerdócio e rei. Ele fala mais assim, ó: as portas do inferno, esta não vai prevalecer contra a minha igreja. Pode até se levantar, mas se levanta para cair de fato. Porque é isso que Deus nos ensina. Ele é o único que tem legalidade, legitimidade. Ele pode abrir e pode fechar. E aquilo que Ele abre, meu irmão, pode se levantar mãe de santo, pode se levantar pai de santo, pode fazer oração contrária, pode fazer o que for. O que Ele abriu não vai fechar. E aquilo que Ele fechou não vai abrir, irmãos, porque é Ele que tem a chave, é Ele que tem o poder, é Ele que exerce o domínio. Ele tem legalidade para isso, Ele tem legitimidade para isso. O poder é dele, o poder pertence a Ele. Ninguém conseguiu exercer aquilo que o nosso Jesus conseguiu exercer. Ele foi sacerdote, Ele foi profeta, e hoje Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, e toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação, essa precisa ser de fato dado a ela, irmãos. Pois bem, irmãos, deixa eu ver aqui onde eu parei. A igreja de Filadélfia, eu já disse, significa amor fraternal. Deixa eu ver aqui. Verso 8. Um Deus, deixa eu dar uma olhada aqui no verso 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. No verso 8, Deus se mostra um Deus soberano. Um Deus que conhece todas as coisas. Conhece passado, presente e futuro. Ele conhece você. Ele conhece tão bem você quanto até mesmo você próprio. Ele conhece de fato a Deus. Ser crente, meu irmão, ser cristão não é fácil. Caminhar com Deus não é fácil. Vestir uma camisa do cristianismo, de fato não é fácil. Se privar das coisas gostosas, entre aspas, às vezes não é fácil. Se pararmos para analisar a história do povo de Deus e se podemos torcer a história, certamente sairiam lágrimas e até mesmo sangue. Porque a história do povo de Deus é uma história de perseguição, é uma história de martírio, de confrontos. Olhamos através da Bíblia Sagrada e desde o princípio, meu irmão, o povo de Deus nos mostra sempre sendo perseguido, sempre sendo massacrado de fato, sempre sendo realmente acusado. Se olharmos para a história do povo de Deus, lá no Egito,
olhamos que aquele povo simplesmente permaneceu 430 anos cativo. 430 anos cativo equivale mais ou menos a quase 11 gerações, se é que uma geração tem 40 anos. Alguns de fato ali até não acreditavam mais em que Deus poderia livrar, mas a Bíblia nos ensina que ao tempo de Deus, Deus levanta um homem chamado Moisés, e Moisés então tem a incumbência de libertar e livrar esse povo. Olhamos para a vida de Moisés, e assim que ele fica nas terras de Midian, tem um encontro com Deus e volta para o Egito para libertar, para livrar o teu povo. Moisés, ele foi hostilizado. Ele poderia ter olhado para aquela situação e dizer: para mim não dá, o povo não acredita, o povo não confia. Era necessário ele mostrar alguns sinais, os sinais da serpente, o sinal da mão leprosa. Olhamos para a vida dos profetas, meu irmão, e eu vou falar aqui a vida do profeta Elias. É alguém que foi perseguido. Israel vivia numa idolatria absurda, e ali surge Elias da cidade de Tesbe, o Tisbita, e ali vai contra Acabe, profetiza contra Israel, e de fato ele foi obrigado a ir para o rio Querite, ser alimentado por uma viúva, pelos corvos. Foi perseguido pela mulher de Acabe, Jezabel. Ele podia muito bem ter falado: para mim não dá. Olhamos para a história e vimos o povo sendo perseguido. Olhamos para a vida e para a história da igreja primitiva, e a igreja primitiva, assim que ela começa, ela de fato é perseguida também. Olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo até então perseguidor, e a partir do momento da tua conversão no caminho de Damasco, de perseguidor a ser perseguido. Alguém que tinha posição, que tinha fama, que tinha status, que tinha dinheiro, deixa isso tudo como escória, como lixo, para servir a Deus, para andar com Deus, mas isso lhe custou algo, a perseguição. Olhamos para a vida dos discípulos de Jesus. Tiago, irmão de João, morreu simplesmente à espada. Olhamos para a vida aqui também, eu fiz aqui algumas anotações, meu irmão, de Judas, com remorso de ter traído o seu mestre, simplesmente ele foi lá e se mata, se enforca. Isso está em Mateus 27, 35, 3 e 5. Olhamos para a vida de André, segundo se acredita, morreu numa cruz em forma de X. Olhamos para Filipe, alguns acreditam que ele foi apedrejado, outros acreditam que ele foi crucificado, isso não dá para se confirmar. Olhamos para a vida de Bartolomeu, ele foi esfolado vivo e decapitado. Olhamos para a vida de Mateus, ele foi apunhalado. Olhamos para a vida de Tiago, ele foi apedrejado. Simão foi morto a machadada, Paulo decapitado em Roma. Ou seja, todos os discípulos passaram por lutas e provações, e eu e você não somos melhores do que ele. A grande verdade é que nós também passamos por provações, é que nós passamos por dificuldade, é que nós passamos por lutas. Mas talvez você diga: irmão, você está dando um exemplo lá atrás. Irmãos, estamos vivendo no século 21, ano de 2014, estamos em pleno 2014, está me dando exemplos de homens que passaram lá atrás. Talvez o seu problema seja um problema ministerial, e quem é que nunca passou por isso, não é? Eu também de fato já passei. Existem coisas que você não concorda e você às vezes acaba tendo um problema. Às vezes é um problema conjugal, e quem é que nunca passou por isso? Quem não é casado, irmão? A grande verdade é que existem situações que dentro de um relacionamento há confronto, há luta. Quem é que nunca passou por problemas financeiros? É ou não é? Tem alguém sobrando dinheiro aí? Está sobrando? Quiser depositar na minha conta, meu irmão, fica à vontade, Deus vai te abençoar. A grande verdade, meu irmão, é que nós passamos por lutas, que nós passamos por dificuldades, e eu não quero menosprezar o seu problema. Eu quero entender que você tem motivos de sobra para abandonar. Eu quero entender que nós tenhamos motivos de sobra para falar: para mim não dá, eu não quero. Para mim não dá, estava tudo tão bem. A partir do momento que eu comecei a andar com Cristo, parece que as coisas viraram de ponta cabeça. A partir do momento que eu disse sim para Jesus, eu comecei a ser perseguido.
A partir do momento que eu comecei a ir para a igreja, teve um reviravolta na minha casa. A partir que eu comecei a ir na igreja, que eu comecei a dizimar, que eu comecei a ofertar, eu fui mandado embora. Que Jesus é esse? Existem motivos e circunstâncias que nós olhamos e falamos, não, para mim não dá. E eu não quero menosprezar o seu problema, eu quero entender que você tem motivos de sobra para falar para mim não dá. Mas eu quero te mostrar na Bíblia Sagrada, irmão, que existem motivos maiores para você permanecer firme e fiel com Deus, varão. Aleluia. Nós temos motivos de sobra, temos motivos para parar, temos motivo para abandonar, temos motivo para pular do barco, sim, mas temos motivos maiores para permanecermos firmes com Ele, permanecermos firmes adorando e bendizendo o Senhor. A Bíblia diz assim, ó, lá em Mateus 24, passará céus e terra, mas as minhas palavras esta não passará. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? É que a nossa dificuldade, é que a nossa aprovação, esta tem dia para acabar, irmãos. Essa tem dia para acabar, irmãos. Porque a Bíblia declara que todas as coisas há de passar. A angústia vai passar, a depressão vai passar, a falta de dinheiro vai passar, a falta de amor vai passar, a falta de amizades talvez vai passar, mas a palavra de Deus, essa não vai passar, irmão. Então você tem motivos de sobra para continuar adorando e bendizendo a Deus. Temos motivos para parar, é verdade, mas temos motivos maiores para permanecermos firmes com Ele, porque a Bíblia declara que todas as coisas há de passar, mas as tuas palavras, Senhor, esta não há de passar. E a Bíblia diz mais, irmão. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21, verso 4: e Ele enxugará do olho toda lágrima, e a morte, essa já não vai existir. Não haverá pranto, nem ranger de dente, porque todas as coisas passaram. Está chorando, meu irmão? Deus vai enxugar do teu rosto toda a lágrima. É palavra dele, é palavra dita por Deus, irmão. Nós temos motivos para permanecermos firmes com Ele. A Bíblia diz mais. Apocalipse 2:7: ao que vencer dar-lhe-ei a árvore, de comer da árvore da vida. Só que esse versículo aí, meu irmão, ele tem um porém. É ao que vencer. Não é para qualquer um. Eu acredito e creio que nesta noite, nesta casa, há pessoas que foram chamadas para vencer. Foram pessoas para sair de uma posição lamentável e entrar na presença de Deus e se dar a Ele e falar: Deus, a partir de hoje é o Senhor quem comanda a minha vida. Eu tenho chorado sim, eu tenho me derramado, eu não tenho talvez muitas amizades, mas a partir de hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. A Bíblia declara assim: ainda que uma mãe se esqueça do teu filho, eu todavia, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então perceba, meu irmão, que não é para todos. Não é para todos. É para alguns. E graças a Deus esses alguns estão aqui. Você faz parte desse algum. Talvez você veio aqui hoje e disse: não tem jeito. Está tudo errado, está tudo de ponta cabeça, nada dá certo, eu vou parar, eu vou abandonar. Você tem motivos. Seus motivos não são menosprezados. Eles são motivos. Você tem todo motivo para abandonar e parar. Mas os motivos maiores, meu irmão, nos faz permanecermos firmes, olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Saia daqui hoje possuído dessa palavra. Eu tenho motivos para parar sim, mas motivos maiores para permanecer firme com Ele. Porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Eu sei que Ele tem me amparado. Ainda que minha mãe se esqueceu, Ele não vai se esquecer. Ainda que eu fui abandonado, Ele não vai me abandonar, porque eu confio nele. Se porte de pé, irmãos. Você pode glorificar e exaltar a Deus com as tuas palmas? Eu gostaria de fazer uma oração por você.
Se você puder, meu irmão, abaixar a sua cabeça e faça essa oração comigo. Pai, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, ouvimos a tua palavra. Pai, entendemos, ó meu Pai, que o povo de Deus, que o teu povo, Deus, foi perseguido, muitas vezes foi flagelado, foi capturado, até o próprio Cristo, até o próprio Deus, quando veio a essa terra, cumpriu um propósito maior, propósito de ti. Meu Pai, foi assim, meu Pai, foi perseguido, foi flagelado, foi levado à cruz, ó meu Pai, e ali, ó Deus, se entregou pela humanidade. Pai, estamos aqui, ó Deus, diante da tua presença, diante da tua glória poderosa. Meu Pai, muitas vezes nos achamos tristes, queremos parar, queremos, ó meu Pai, abandonar, queremos, ó meu Pai, pular do navio, queremos pular do barco, mas nós ouvimos a tua palavra e entendemos, ó Deus, que temos motivos maiores, ó meu Pai, para permanecer firmes na fé, para permanecermos firmes, ó meu Pai, adorando o teu nome, porque o Senhor tem vida eterna para nós, o Senhor nos comprou, o Senhor nos redimiu, ó meu Pai, com o teu sangue, meu Pai, sangue puro, meu Pai, dinheiro nenhum poderia comprar, Pai. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo esse que o Senhor escolheu para estar aqui nesta noite. Ouviram a tua palavra, meu Pai, que a tua palavra, meu Pai, venha ser, meu Pai, agora, meu Pai, alicerçada, pregada, fixada, ó Deus, nos corações, que o teu povo saia daqui hoje, meu Pai, nesta noite, possuído da tua bênção, possuído, ó meu Pai, da tua palavra, que é boa, que muda a história, que muda caminhos, meu Pai, toda a retaliação das trevas, toda a palavra de engano, toda a palavra do mal, meu Pai, dita contra a minha vida, dita, ó meu Pai, contra a minha família, dita contra os meus parentes, meu Pai, esta não vai prevalecer, porque nós amarramos e nós, ó meu Pai, anulamos pelo poder que há na tua palavra. Meu Pai, a tua palavra é fiel e verdadeira. Meu Pai, venha de encontro, meu Pai, às vidas, venha de encontro às famílias, venha de encontro às necessidades. Meu Pai, dê uma injeção de ânimo aqui, Pai. Aquele que está querendo parar, aquele que está pensando, meu Pai, em desanimar. Meu Pai, que o Senhor venha realmente, meu Pai, dar ânimo e que ele venha, meu Pai, caminhar, te adorando, bendizendo e exaltando o Senhor, porque sabemos, ó meu Pai, que em ti a vitória, sabemos, ó meu Pai, que em ti, meu Pai, a grande vitória, meu Pai, nós vamos passar, ó meu Pai, esse mar, nós vamos passar, ó meu Pai, essas provações, e nós vamos chegar lá do outro lado, e todos nós, Pai, vamos cantar o hino da vitória, porque nós acreditamos na tua palavra, nós não vamos desistir, nós não vamos arredar o pé, nós queremos, ó meu Pai, avançar, nós queremos, ó meu Pai, prosseguir, nós queremos, ó meu Pai, caminhar, nós queremos, ó meu Pai, ir em direção ao alvo, ao autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Satanás, tu não tem poder, sobre essa igreja, tu não tem poder. Nós amarramos, meu Pai, nós anulamos, ó meu Pai, toda a retaliação, e que o teu povo, ó meu Pai, saia daqui nesta noite, possuído da tua bênção. Aqui, ó Deus, é uma igreja amorosa, é uma igreja, meu Pai, verdadeira, é uma igreja, meu Pai, que vive a tua palavra. Não é uma igreja perfeita, é verdade, mas nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos os nossos erros, e dizemos, ó Espírito Santo, nos limpa e nos capacita para caminharmos, ó meu Pai, para a vida eterna, e que o teu povo, ó meu Pai, diga amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém.